Se te contaram que cannabis é só droga de vagabundo, mentiram para você. Se te disseram que é planta sagrada, também mentiram. A verdade é muito mais perigosa e ninguém quer que você saiba. Durante séculos, a cannabis foi usada por civilizações antigas como porta de acesso ao invisível. Egípcios, hindus, chineses, todos sabiam o que você sente, mas não consegue explicar. Que essa planta tem algo além. E talvez seja justamente por isso que ela foi silenciada, criminalizada, distorcida. Porque quando um ser humano desperta de verdade, ele não obedece mais. E o sistema odeia quem para de obedecer. Agora me diz, quantas vezes você buscou respostas fora, achando que a salvação vinha numa substância? Ou num ritual? Ou num guru? A cannabis pode te guiar, sim, mas ela também pode te enganar. Neste vídeo, você vai descobrir o que nunca te contaram sobre a história real dessa planta. Vai entender por que ela foi exaltada como medicina e depois enterrada como ameaça. E, principalmente, vai ver se está usando ela para se libertar ou para se esconder de si mesmo. Enquanto a galera hoje debate se deve liberar ou não, os ancestrais estavam lá, fumando em paz. E não era em roda de reggae, era em rituais de cura, transes xamânicos e práticas religiosas. A cannabis já era VIP antes de virar polêmica. Estava presente em templos, cerimônias e farmacopeias muito antes de aparecer na novela das 8. O curioso? A planta era respeitada, não demonizada, e nem todo mundo usava para relaxar. Alguns queriam literalmente conversar com os deuses. No Antigo Egito, ela aparecia como Shemshemet, usada para aliviar dores e talvez até nos embalsamamentos. Na Índia Védica, era chamada de Bhang, bebida sagrada oferecida a Shiva, aquele deus que destrói ilusões, coisa que hoje o algoritmo também tenta fazer, só que com muito menos estilo. Já na China milenar, o imperador Shen Nong, o pai da medicina, catalogou a planta por suas propriedades medicinais. Nada de baseado do capeta, era matéria-prima da farmácia espiritual. Ou seja, enquanto hoje a discussão é se a cannabis vai te deixar improdutivo ou místico de TikTok, lá atrás ela era a ponte para o invisível. A pergunta que fica é, por que, ao longo da história, a planta foi de sagrada a criminalizada? E mais, será que estamos redescobrindo o que foi ocultado? Ou só criando mais uma ilusão espiritual para fugir do espelho? A planta que era sagrada virou inimiga pública número 1. E não foi porque alguém teve uma revelação divina de que o Beck era do demônio. Foi porque gente poderosa começou a perder dinheiro. Nos anos 30, nos Alemanha, a cannabis foi demonizada com campanhas racistas e sensacionalistas, tudo patrocinado por setores do algodão, papel e indústria farmacêutica. O nome maconha virou arma política. A espiritualidade que ela carregava foi trocada por manchetes de pânico moral. Harry Anslinger, o pai da guerra às drogas, dizia que a erva fazia negros se sentirem iguais aos brancos. E isso, claro, era inadmissível na América puritana. Então, criaram o mito. Quem fuma, enlouquece, mata, dança jazz e desafia o sistema. O problema nunca foi a planta, foi a liberdade que ela simbolizava. Enquanto isso, o álcool, esse sim destruidor silencioso, seguia legal e glorificado nas propagandas de fim de semana. A ironia é que hoje, com a legalização crescendo, as mesmas elites que queimaram a reputação da cannabis estão enchendo os bolsos vendendo óleo de CBD gourmet. A medicina ancestral virou produto de luxo em frascos minimalistas. Mas ninguém fala da espiritualidade por trás, só da estética. Talvez o sistema tenha permitido a volta da planta, desde que a gente esqueça o que ela realmente era. Hoje em dia tem muito guru do Instagram que confunde chapado com iluminado. Usa a cannabis como se fosse atalho para o nirvana, mas esquece que espiritualidade sem disciplina é só ego de pantufas. A planta pode, sim, abrir portais internos, mas só se você estiver disposto a atravessar o que vê. Do contrário, ela só anestesia. E o nome disso não é despertar, é escapismo com filtro esotérico.
Tem gente que acende um baseado e acha que fez uma sessão de autoconhecimento, mas não adianta ver a própria sombra se você não tem coragem de conversar com ela depois. Meditar chapado pode até ser interessante, mas se você precisa da substância para acessar a paz, talvez o que você chama de estado elevado seja só dependência disfarçada de insight. E a gente sabe, o ego adora se travestir de místico. Quer usar a cannabis como ferramenta espiritual? Ótimo, mas trata como ferramenta, não como muleta. Usa em contexto sagrado, com intenção, ritual, silêncio, e não só com música lo-fi e incenso de supermercado. E depois, anota o que veio, processa, age, porque insight sem ação é só masturbação mental com cheiro de alecrim. Meditar chapado é tipo colocar purpurina num cocô. Pode até brilhar, mas o conteúdo continua ali. A cannabis pode intensificar a percepção, mas não substitui a prática. Grandes mestres espirituais atravessaram desertos internos sem precisar acender nada além da própria coragem. Buda não deu uma tragada antes de sentar sob a árvore. Jesus não multiplicou o beck na ceia. A conexão real vem do silêncio interno, não da fumaça. Agora, claro, dá para unir os dois? Sim, se você não estiver usando a planta como fuga. Alguns xamãs, yogis e buscadores modernos integram cannabis em rituais sérios, com propósito. Nesses contextos, ela não é passatempo, é sacramento. A planta vira espelho, não cortina. E esse é o ponto. Não é sobre o que você usa, mas como e por quê. Pergunta honesta. Você está expandindo a consciência ou apenas evitando lidar com ela? Quer testar algo real? Faça 7 dias de meditação profunda sem cannabis. Depois, experimente a mesma meditação com ela e perceba a diferença. Anote tudo. O que foi insight e o que foi viagem do ego. Porque se a planta te desconecta do corpo ou da presença, ela não está te elevando, está te distraindo. E distração com aura mística continua sendo distração. Hoje, a cannabis está voltando com roupa de gala. Embalagem reciclável, selo orgânico, nome em inglês e preço que parece de joia. Mas no fundo, muita gente só trocou o baseado do boteco pelo vaporizador vegano, sem mudar o vazio que quer preencher. O problema não é a planta, é o uso raso que se faz dela. É a romantização do despertar sem suar, sem encarar trauma, sem mergulhar na verdade feia. A espiritualidade gourmet faz isso. Vem de transcendência sem esforço. A erva virou símbolo de um novo consumo consciente, que, ironicamente, ainda consome. Acordei, agora só fumo sativa orgânica com microdosagem de cogumelo e playlist ayahuasca. Beleza. Mas e o ego? Já encarou hoje? A verdadeira jornada espiritual exige enfrentamento, não curadoria de estética. Não adianta trocar o copo de uísque por óleo de CBD se a intenção continua sendo a mesma: fugir de si. A cannabis pode ser uma aliada incrível, mas só se a gente parar de tratá-la como milagre em frasco bonito ou desculpa para não mudar. Ela pode ser medicina, pode ser magia, mas nenhuma planta vai fazer o trabalho por você. No final das contas, a pergunta que fica é: você quer se curar? Ou quer só se sentir especial enquanto continua se sabotando? Você pode continuar tratando a cannabis como um passatempo espiritual ou pode encarar o que ela realmente é: um espelho. A diferença está na sua intenção e na sua coragem de ver o que aparece quando a névoa baixa. Porque no fim, nenhuma planta vai despertar você. Só você pode fazer isso. E esse é o segredo que ninguém vende em curso de autoconhecimento. Agora me responde, você está usando a cannabis para expandir sua consciência ou para fugir dela com estética esotérica? Está disposto a parar de romantizar e começar a investigar de verdade? Se sim, comenta aqui embaixo. Qual foi o maior insight que você teve com cannabis? E qual a maior mentira que percebeu nesse caminho? Se esse vídeo te provocou, incomodou ou abriu uma porta interna, então se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente mergulhar ainda mais fundo no que ninguém tem coragem de dizer. Aqui, a verdade não é vendida em potinho,
Ela é crua e libertadora.